Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um esporte bastante conhecido, né, mas que tem um certo estereótipo com relação à idade dos seus participantes, né? É um esporte que é muito comum em locais que tiveram, né, a colonização europeia, né, sobretudo a italiana e a portuguesa, ou seja, muito comum aqui no Rio Grande do Sul. Movimenta muito as tardes e finais de semana, principalmente em regiões mais rurais. Ou seja, estamos falando da bocha. Então, compartilhando a tela aqui, né? A gente traz o título da nossa aula de hoje com uma pergunta. Bocha, um esporte para idosos? Então, a gente sabe que esse esporte, né, que é bastante praticado aqui no Rio Grande do Sul, ele possui esse estereótipo, né? E realmente é um jogo bastante praticado por idosos, né? Mas isso não significa que seja um jogo exclusivo para idosos e que apenas idosos pratiquem, né? Então, é importante a gente discutir, é importante a gente entender um pouco esse conceito, tá? Então, passando aqui, né? A história da bocha, ela remete a indícios de práticas lá no Antigo Egito, né? E na Grécia Antiga. Mas a bocha, como a gente vê hoje, a evolução da bocha que a gente vê hoje, ela tem origem, né, na Itália, tá, nos tempos do Império Romano. Então, vários historiadores, eles trabalham, né, eles trazem evidências, né, que teve essa origem na Itália. Tanto que o jogo pode ser chamado de bocha ou boccia. No Brasil, a bocha foi trazida, logicamente, né, por imigrantes europeus, e aí eu volto aqui, né, na origem italiana, né, e a expansão do Império Romano, ele acabou levando alguns elementos da cultura desse império para outras partes da Europa, né? E a bocha, segundo alguns historiadores, é um desses elementos, né? Então, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma colônia italiana bastante numerosa, né? Temos uma colônia portuguesa também bastante numerosa. A cultura da bocha, ela é trazida para cá, né? E é incorporada aí, sobretudo, né? Em regiões rurais, em centros de tradição gaúcha, né? Também é bastante praticada, em alguns clubes, né? Então é um espaço bem interessante de sociabilização. Então a bocha, ela tem, né, essa característica. As regras, né? É importante colocar que a bocha, ela é um esporte, né? É um jogo que não tem grandes dificuldades, né? É um jogo simples de se entender, né? Claro que na prática, né, a gente tem que pegar um pouco, né, as nuances ali do jogo, a gente tem que pegar um pouco os desníveis, né, da cancha, né, a quantidade de força que a gente vai empregar no lançamento de cada bocha, né? Mas com o tempo isso vai acontecendo, né? Mas as regras em si, elas não são regras muito complicadas. Então, ela pode ser praticada de forma individual, em duplas, e aí na forma individual ou em duplas, cada equipe, né, no caso, vai ter 4 bochas, então o individual ele vai fazer 4 lançamentos, a mesma pessoa, né? Em duplas, cada integrante da dupla vai ter em mãos 2 bochas, né? Cada um vai fazer dois lançamentos. Mas também pode ser jogado em trio, e aí cada integrante do trio vai ter também duas bochas, né? Ou seja, cada trio vai fazer 6 lançamentos, tá? Cada equipe terá bochas de cores diferentes, isso é importante, né, no sentido da gente conseguir diferenciar quem chegou mais próximo ali do local demarcado, né, para a marcação do ponto. Então a gente precisa, né, diferenciar através de cores. O mais comum que a gente vê são bochas azuis e bochas vermelhas, mas também temos outras cores, tá? Há uma pequena bola, né, o bolim, que é posicionado no início da jogada do lado oposto da cancha onde estão os jogadores. O objetivo, né, de cada equipe é aproximar suas bochas do bolim. Então, assim, pessoal, o bolinho é uma bocha menor, né, normalmente numa cor diferente, né, das duas. Então, por exemplo, se a gente tem uma equipe jogando com bochas vermelhas, outra equipe jogando com bochas azuis, o bolinho pode ser branco, por exemplo, né, mas é uma bola menor. Então, o jogo se inicia e aí, em alguns lugares, né, se convencionou aí que o time visitante, ele normalmente começa, né, então ele vai jogar o bolinho e vai arremessar sua bocha de forma a iniciar a partida, tá? E aí o objetivo é a gente aproximar as nossas bochas ali do bolinho, tá? Então, como eu já disse, né, o time visitante ele começa, então ele joga o bolinho, joga a sua primeira bocha, e aí o time da casa vai tentar, né, fazer o lançamento da sua, tá? Vai pontuar a equipe que posicionar uma ou mais bochas mais próximas do bolinho. Então, daqui a pouquinho vocês vão entender um pouco essa questão, tá? A equipe que chegar a 15 pontos primeiro vai sair vencedora da partida, tá? Então,
uma partida ela pode ter várias rodadas, né? Se a gente for aproximando uma bocha somente por rodada, né? Uma partida pode ter até 15 ou mais, né? Já que a gente pode ir alternando aí os vencedores de cada rodada. Então é um jogo que pode ter uma duração curta ou um pouco mais longa, tá? Então a cancha, né, pessoal? As dimensões elas giram em torno de 24 metros de comprimento por 4 metros de largura, tá? Pode ter um pouco mais ou um pouco menos, né? Principalmente na largura aí. Ela pode ter vários tipos de terreno, né? Então a gente tem algumas mais rudimentares e outras um pouco mais elaboradas aí. Então tem algumas que é com massa de piche e com tinta emborrachada, né? Eles ainda passam uma cera, e aí é uma cancha que o pessoal normalmente tem bastante cuidado, né, ao pisar ali. Tem cancha de saibro, tem cancha de chão batido, ou pode ser jogada até mesmo na grama, tá? Os limites, né, tanto os laterais quanto o fundo da cancha, ela tem essa proteção de madeira aqui que vocês estão vendo, ó. Principalmente no fundo é uma proteção um pouco mais alta aí, né? Isso faz com que as bochas não saiam, né, da cancha. Então, trazendo um exemplo aqui, né, de uma jogada, eu desenhei uma cancha aqui, né, pela cor, uma cancha de saibro, né, de forma bem rudimentar, né, tá? Não estão todas as marcações aqui, mas é só para a gente ter uma ideia de como funciona a dinâmica do jogo, tá? Então, a gente vai ter as bochas azuis, as bochas vermelhas e o bolinho. Então, a gente começa, né, a gente vai começar a partida com o bolinho. O bolinho vai ser jogado, tá? Então, aqui, novamente, é só um exemplo, né, só para vocês entenderem a dinâmica do jogo. Então, digamos que o bolinho tenha caído nessa posição. E aí a equipe azul, que teoricamente seria a nossa equipe visitante aqui nesse exemplo, né, vai fazer o lançamento da sua primeira bocha. Após o lançamento dessa primeira bocha, né, a equipe adversária vai lançar a sua primeira. A ideia é chegar o mais próximo do bolinho em comparação com a bocha azul, tá? Então, houve aqui o lançamento. A bocha azul continuou mais próxima, tá? A bocha vermelha não chegou tão perto. Então, o que vai acontecer? A equipe vermelha vai fazer a sua segunda tentativa. Então, nesse momento, né, a bocha vermelha ela está mais próxima. Dessa forma, a tentativa ela passa para a equipe adversária. No caso, né, a equipe azul que vai fazer o seu segundo lançamento. E assim sucessivamente, tá? Então, algum tempo depois, após serem, né, jogadas todas as bochas das duas equipes, tá? Obedecendo sempre isso, né? Quem tiver mais distante vai fazer o seu próximo arremesso, tentando se aproximar um pouco mais da sua bocha do que a equipe adversária. Né? E aqui, após todas as bochas serem lançadas, tá? Nesse caso, então, ó, só para a gente entender, a equipe azul ela marca um ponto, pois aproximou uma bocha, tá, do bolinho, com relação à primeira bocha mais próxima da equipe vermelha. Então, aqui a gente teria um ponto para a equipe azul. Se caso a rodada tivesse terminado assim, tá, a equipe azul ela teria marcado 2 pontos, pois possui duas bochas mais próximas ao bolinho com relação à bocha vermelha mais próxima. Então, aqui está bem claro, né? Então, temos duas bochas aqui azuis próximas ao bolinho, e a primeira bocha vermelha ela está aqui nessa posição, tá? Então, teria feito 2 pontos. Se tivessem 3 bochas azuis, 3 pontos, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu posso, com a minha bocha, tirar, né, a bocha adversária de perto do bolinho? Pode, tranquilo, não tem problema. Isso é até uma das jogadas aí que o pessoal mais experiente consegue fazer, né? E aí, terminou aqui, né, essa rodada, independente do azul ter feito 1 ou 2 pontos, tá? Terminou aqui. Quem é que faz o lançamento para a segunda rodada? Quem é que começa a segunda rodada, né? Lançando o bolinho, lançando a sua bocha primeiro? A equipe que venceu a rodada anterior. Então, no caso, a próxima rodada ela vai ser iniciada com o lançamento aí da equipe azul. Então, aqui trazemos algumas imagens, né? Uma cancha aqui, que parece ser uma cancha bem elaborada, né? O piso parece ser sintético, tá? Aqui tem um senhor jogando, né? E aí a gente cai naquela discussão de estereótipo, né? Que muitas vezes esse esporte, né? Ele é um pouco estereotipado, mas é um esporte que ele dá a possibilidade para todas as faixas etárias, para todos os biotipos participarem, né? Aqui nós temos, tá? Uma
um quadro onde se marcam os pontos, né? Então, vai marcando os pontos da equipe vermelha, vai marcando os pontos da equipe azul. E aqui tem um anúncio, né, de uma loja virtual que vendia, né, esse produto, então eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia. Então, quando fala ali na marca, falar na marca ali, né, que a gente, né, omitiu e tal, o modelo Bocha, e aí algumas informações, né, idade mínima recomendada e idade máxima. Então, eles recomendam que a partir dos 7 anos tu já está habilitado a jogar Bocha, né, tu já tem ali os movimentos motores que te habilitam a isso. E o mais engraçado é a idade máxima que eles colocam, né? 999 anos. Então, sim, é um esporte que acaba possibilitando que todas as faixas etárias possam jogar, todos os biotipos possam, né, jogar. Então, é bem interessante, tá? Então, com relação a essa dúvida, né, esse estereótipo, né, eu conto uma história que aconteceu, né, eu dava aula em uma determinada instituição de ensino, né, e aí eu propus, né, uma vivência de bocha para os estudantes do ensino médio, né, e aí quando eles chegaram no espaço lá, eu tinha montado ali 2 canchas, né, com tatames, né, e aí a primeira reação dos estudantes é: "Bah, professor, isso é um esporte de velho". Então a aula tinha duração de 1 hora, e olhem só como é bacana, né, como a gente consegue, quando a gente pratica um determinado esporte, a gente acaba quebrando aí alguns estereótipos, né, e a gente acaba vendo com outros olhos, né. A aula tinha duração de 1 hora. Terminou esse período de 1 hora, né, e eu acabei ficando com os estudantes ali por em torno de 20 minutos mais, né, porque eles ficaram tão imersos, né, tão envolvidos no jogo, né, na vivência, que eles quiseram continuar jogando ali, né. E aí eu até brinquei, né, com esse estudante, né, se ele tinha a mesma opinião, eles: "Ah, não, professora, tá, o esporte é um jogo bem bacana, é um jogo bem legal e tal", e isso se comprova, né. Então, acho que é importante a gente entender as manifestações corporais, né, sem estereótipos, né, sempre respeitando toda e qualquer manifestação, né, sempre respeitando as pessoas que praticam, né, determinado esporte, determinado jogo, dança, ginástica, luta, né, porque às vezes a gente tem o olhar de fora e a gente não consegue perceber ali, né, o quanto é interessante, o quanto essas práticas elas podem ser agenciadoras aí de sociabilidades, né, e quanto elas podem ser e quanto elas são, né, elementos culturais aí de diversas regiões, né? E a bocha é um exemplo clássico, né, de um elemento cultural, principalmente aqui da nossa cultura gaúcha, né, fruto dessa colonização europeia aí, tá? Então, pessoal, era isso, né? Conversamos um pouquinho sobre a bocha, conhecemos um pouco algumas regras, algumas formas de jogar, né? E em breve aí, quando as coisas se acalmarem, quando a pandemia ela diminuir aí, a ideia é fazer um vídeo, né? Mostrando aí um jogo de verdade aí de bocha, mostrando pessoas aí que sabem jogar. E então, daqui a um tempinho a gente volta a falar sobre esse assunto, beleza? Então, se cuidem, fiquem bem e até a próxima.